Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estou com muita saudade. Gostaria de deixar aí um grande abraço para vocês, meus afilhados queridos. Então vamos lá, eu gravei essa videoaula para explicar para vocês o capítulo 9, é o primeiro capítulo da nossa apostila 2. É um capítulo muito legal, muito interessante, onde nós vamos falar sobre sistema imunológico, imunidade, anticorpos, então ele é bem legal. Bom, essa aula ela começa falando sobre os anticorpos, né? O que é um anticorpo? E muita gente acha que anticorpo é uma célula de defesa, quando na verdade um anticorpo é uma proteína de defesa. Ele é produzido por algumas células específicas, mas ele é ele é uma proteína de defesa. Bom, e esses anticorpos, eles vão atuar da seguinte maneira. Eles vão se ligar ao inimigo, o inimigo a gente chama de antígeno, né? Que pode ser um vírus, uma bactéria, um verme, um protozoário, um agente abiótico, né? Uma toxina, por exemplo. E aí esse anticorpo, ele vai neutralizar a ação daquele antígeno. Antígeno é inimigo. Então, dessa forma, as outras células de defesa, não aquelas que produziram os anticorpos, mas outras células de defesa, elas vão conseguir eliminar aquele antígeno do organismo. Então, os anticorpos, eles são proteínas de defesa e eles neutralizam ou enfraquecem, né, os antígenos durante uma resposta imunológica. Bom, e aí, pessoal, quando a gente fala de anticorpo, a gente tem que falar sobre a imunização. E o que é a imunização? A imunização é a forma com que o nosso organismo se defende de algum antígeno. Então, olha só, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, do Tupom, não sei se vai estar focando, mas nesse esqueminha aqui eu coloquei, né, os tipos de imunização. Então, olha só, nós temos a imunização natural e a imunização artificial. A imunização natural e a imunização artificial são formas com que o nosso organismo nos defende, nos protege de algum antígeno. Então, o sistema imunológico, ele de alguma forma, através da ação de anticorpos, né, ele vai nos defender de algum antígeno. Então, isso que é imunização. Só que esse processo ele pode ser natural, então vai acontecer naturalmente ao longo da nossa vida, ou ele pode ser induzido, ele pode ser artificial. Independente se ele é natural ou ele é artificial, essa imunização ela pode ser do tipo ativa ou passiva. Um processo ativo é aquele processo em que há gasto energético. Então, na imunização ativa, o nosso organismo ele está produzindo anticorpos, ele está gastando energia para produzir anticorpos. Já na imunização passiva, o nosso organismo ele já recebe os anticorpos prontos. Então, nós não estamos produzindo anticorpo na imunização passiva. A gente está recebendo esses anticorpos prontos. Isso é bom, porém não gera memória. Então, aqueles anticorpos que eu recebo, eles serão usados naquele momento e depois, mas posteriormente, se eu precisar novamente daquele anticorpo, eu vou precisar mais uma vez recebê-los prontos. Eu não tenho esses anticorpos fabricados pelo meu organismo. Vamos lá, eu vou primeiro explicar a imunização natural, depois eu explico a artificial. A natural ativa é quando o nosso organismo ele entra em contato naturalmente com o antígeno. Então, por exemplo, ao longo da nossa vida, a gente entra em contato com muitos vírus, bactérias, vírus da cachumba, sarampo, rubéola, gripe. O vírus da gripe a gente entra em contato com ele várias vezes ao longo do ano. Né, o coronavírus, que a gente está falando bastante aí, né, é o motivo do qual nós não estamos aí juntos na sala de aula. Esse coronavírus, ele
entra naturalmente em contato com algumas pessoas, como qualquer outro vírus ou bactéria, né, um antígeno. Dessa forma, o nosso organismo ele vai produzir anticorpos. Então, ao entrar em contato com o anticorpo, com o antígeno, com o inimigo, o meu organismo ele trata de produzir esses anticorpos para neutralizar esses vírus, né, esses antígenos aí de forma geral. Mas o que acontece? Na primeira vez que o meu organismo entra em contato com esse antígeno, ele não conhece o antígeno é desconhecido. E aí toda a resposta imunológica que vai acontecer, ela é muito lenta e pouco eficiente. Por isso que a gente acaba adoecendo. Mas da segunda, terceira, quarta vez que a gente entra em contato com esse mesmo vírus, bactéria, né, com esse mesmo antígeno, aí a resposta já é bem mais rápida. E a gente vai falar sobre isso. Bom, já a imunização passiva, natural, ela ocorre quando a gente recebe esses anticorpos prontos da nossa mãe. Então, durante a gestação, os anticorpos da mãe passam pela placenta e chegam até o filho. Então, ele está recebendo anticorpo pronto. E durante a amamentação, a gente recebe também os anticorpos prontos da mãe. Então, é uma forma de imunização passiva. O meu corpo está recebendo anticorpos que são importantes para mim, porém, esses anticorpos eles vieram prontos, meu organismo não produziu, então não gera memória. O meu corpo não vai conseguir produzir esses anticorpos naturalmente, pelo menos não a princípio. Agora, a imunização artificial, ela é ativa quando o meu corpo está produzindo anticorpos, só que está sendo induzido essa produção de anticorpos através da vacina. Então, o que é a vacina? A vacina é quando eu recebo um antígeno fragmentado ou enfraquecido, né? A gente chama de atenuado, e esse, ou mesmo antígeno morto, e esse antígeno que eu recebo, como ele está atenuado, né, enfraquecido, ou fragmentado, ou morto, ele não é capaz de desenvolver a doença no meu corpo. Porém, ele é suficientemente forte para estimular a produção de anticorpos e dessa forma gerar memória. Daqui a pouco a gente vai ver como que essa memória é gerada. E aí então, quando eu recebo a vacina, o meu corpo já produz anticorpos, gera uma memória, e da próxima vez que eu entrar em contato agora com esse vírus, com esse antígeno, pode ser um vírus, bactéria ou qualquer outra coisa, o meu corpo ele já sabe como produzir esses anticorpos, então a resposta vai ser muito mais rápida. E a resposta ela é artificial passiva quando eu recebo os anticorpos prontos no soro imunoterápico. Por exemplo, soro antiofídico, antiescorpiônico, antitetânico. São soluções que são injetadas no meu organismo que me fornecem anticorpos prontos. Então, como o meu corpo não está produzindo, não vai gerar memória. Bom, aqui ó, eu coloquei a observação que eu já fiz, né? A imunização ativa, o organismo produz os anticorpos, gera memória, e a passiva, o organismo recebe os anticorpos prontos, não gera memória. Então aqui, esse esqueminha, se você estiver vendo pelo celular e agora quiser dar um print na tela, fique à vontade. Bom, agora, como eu disse para vocês, quando o nosso organismo entra em contato com o antígeno a primeira vez, ele desconhece esse antígeno e a resposta é muito mais lenta. Essa primeira resposta eu chamo de resposta primária. Já a partir da segunda vez que o meu organismo entra em contato com esse antígeno, o antígeno já é conhecido. Então eu chamo de resposta secundária. E a resposta secundária é muito mais eficiente. Ela é muito rápida, ocorre em poucos dias e não dá tempo da gente adoecer. Por isso que tem muitas doenças que eu só adoeço uma única vez. Por exemplo, cachumba só tem um tipo de vírus. Então, se eu contrair cachumba uma vez, meu organismo vai desenvolver uma memória. Na segunda vez, eu já não desenvolvo mais a cachumba, porque meu organismo mata o vírus antes, neutraliza o vírus, né, melhor dizendo, antes dele causar todos os sintomas próprios lá da cachumba. Mas aí a gente pode perguntar, mas por que, por exemplo, outras doenças a gente adoece várias vezes? Gripa todo ano,
eu tenho dengue, já tive dengue 2 vezes. Bom, o vírus da gripe ele tem uma alta taxa de mutação. Então, todos os anos ele sofre mutações e aí cada vez que ele sofre uma mutação ele fica diferente. E aí o meu organismo não reconhece ele mais. É como se ele se disfarçasse dessa mutação. No caso da dengue, existem 4 tipos de vírus da dengue. O vírus 1, 2, 3 e 4. Então, se eu contraio a dengue, eu peguei um dos 4 vírus. Então, quer dizer que para esse, o meu organismo já gerou memória, mas para os outros 3, não. Então, resumindo, eu posso pegar dengue até 4 vezes. Se eu contrair dengue 4 vezes e sobreviver, eu nunca mais vou ter dengue, a não ser que surja um 5º vírus da dengue, que é bem possível. Bom, mas então eu fiz mais um outro esqueminha para mostrar para vocês como que é a imunização primária e secundária. Vamos lá. Eu vou começar mostrando aqui no canto. Olha só. O antígeno é o inimigo. Ele é representado pela sigla Ag. Anticorpo é a proteína de defesa, representado pela sigla AC. E nesse processo aqui a gente vai ter mitose, que é aquela divisão celular que forma 2 células, né? E a mitose é representada pela letra E com ponto de exclamação. Bom, aqui eu tenho um linfócito B. Esse linfócito B é o que ele não vai produzir os anticorpos, mas de forma bem indireta, perdão, ele vai participar da produção desses anticorpos. Então ele está muito ligado à produção dos anticorpos. E aí a gente vai entender ao longo desse esqueminha. Só que quando um linfócito B ele não entrou em contato com o antígeno ainda, ou seja, aquele antígeno é novo, esse linfócito B é chamado de linfócito B virgem. Ou seja, ele não entrou em contato, ele não é específico de nenhum antígeno. Então, olha só, aqui eu tenho um antígeno, que são essas bolinhas vermelhas, um antígeno qualquer, que é novo, e o linfócito B virgem. O que vai acontecer? Na primeira vez que esse antígeno entrar em contato com esse linfócito B virgem, esse linfócito B virgem vai sofrer uma mitose, ele vai se dividir em 2 células, e uma dessas células é chamada de plasmócito, e a outra é chamada de linfócito B de memória. Por que linfócito B de memória? Porque agora esse linfócito aqui, ele armazenou todas as informações desse antígeno. Esse antígeno ele não é mais desconhecido. Bom, e esse linfócito de memória ele vai ficar para sempre no meu organismo. Quando ele estiver morrendo, ele vai lá se dividir ao meio e forma duas novas células de memória. E esse plasmócito? O plasmócito, lembrando, né, plasmócito e linfócito de memória vieram de uma mitose aqui do linfócito B virgem. E esse plasmócito ele produz anticorpos. Só que percebam, foram poucos anticorpos. E essa resposta primária, ela é muito demorada, né? Leva cerca de 20 a 30 dias para tudo isso acontecer. Enquanto tudo isso acontece, o antígeno, ele vai causar todos os sintomas relacionados à doença. Então, eu vou sentir todos os desconfortos daquela doença. Bom, só que no final disso tudo, o meu organismo agora ele tem linfócito B de memória. Vamos imaginar que em uma outra situação, esse mesmo antígeno, o mesmo que estava aqui, agora entrou em contato com o nosso organismo. Agora o linfócito B de memória, ele conhece aquele antígeno. Então tudo vai ser muito rápido. Rapidamente ele vai se dividir em 2 células, uma que é o plasmócito e outro linfócito B de memória, para sempre haver linfócitos de memória no nosso organismo. E esse plasmócito ele vai produzir uma quantidade muito grande de anticorpos, muito mais do que na primeira vez. Ou seja, na resposta secundária, o número de anticorpos, a quantidade de anticorpos é muito maior, só que o tempo da resposta é muito menor. Então isso aqui vai demorar de 5 a 10 dias. Isso é tão rápido que não dá tempo do antígeno manifestar os sintomas no organismo. Então a gente adquire aquele vírus e aquele antígeno e logo ele vai ser eliminado e a gente nem vai perceber, né? Isso acontece com muitas doenças. Bom,
a gente contrai uma única vez e depois já fica imunizado para sempre. Ah, lembrando, pessoal, quando eu falei da imunização artificial ativa, a vacina, as vacinas geralmente elas são em 2 doses. A primeira dose é para estimular a resposta primária e a segunda dose para estimular a resposta secundária. Bom, olha só, pessoal, nós finalizamos então a aula 9. Agora eu quero que vocês façam o em classe número 1 ao número 5. E aí no próximo vídeo, que eu vou gravar semana que vem, eu vou comentar cada questão desse em classe, corrigir e depois explicar já a aula 10. Além de fazer o em classe, é claro, vocês vão fazer plural, tarefa mínima, tarefa complementar, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo depois, tá certo? Então tá bom, grande abraço e tchau!